Existe um movimento religioso que prega que igreja não é lugar de política, que o púlpito não é lugar de política partidária. E essa é uma discussão que ela tem que ser vista a partir de dois prismas. O primeiro, a reunião dos santos em Cristo, dos salvos em Cristo, dentro das congregações, que são chamadas de igreja, organizações religiosas, elas podem ser pautadas e movidas por crenças político-partidárias? Não, porque o cerne da pregação da palavra é o Evangelho de Cristo. Esse é um ponto a se observar. Agora, outro ponto importante. Os irmãos que estão dentro das congregações, das reuniões, das assembleias, por aí afora, eles são pessoas que não têm, que são obrigadas a não ter partido, a não votar em algum político? Não. O Estado existe e as pessoas são livres para votar ou não. Primeiro ponto, não se deve fazer política partidária dentro das assembleias cristãs. Segundo, é preciso que se entenda que a liberdade de crença, assim como a liberdade ideológica e de você pensar, escolher um partido político ou um político para votar, você tem toda a liberdade, você pode ou não votar como cristão. E terceiro, esse movimento ele pode estar, ele pode estar fundamentado na crença de que eu não gosto porque certos líderes religiosos estão fazendo política partidária para o político tal. Como eu não voto naquela ideologia, naquele político, eu estou me sentindo mal, afrontado, e eu acredito que eu tenho que combater essa prática. E não porque meramente eu sou contra a política partidária dentro das assembleias cristãs. Aí a pergunta é essa: você é a favor da política partidária dentro dos templos religiosos ou você é contra? Depois que você responder essa, você responde. Você é contra a política partidária dentro dos templos religiosos que atacam a sua ideologia, o partido que você vota, o candidato que você vota, ou você é contra toda e qualquer política partidária dentro dos templos religiosos? Porque o correto é se pensar. Dentro dos templos religiosos não pode ser usado para fins político-partidários. Acabou-se. Mas não quer dizer que os líderes religiosos eles sejam pessoas que devam andar à margem da sociedade e odiar a política e odiar os políticos e não votar em ninguém e proibir que as pessoas votem em político. Porque do mesmo jeito que não pode ser usado para incentivar o voto, não pode ser usado também para demonizar o voto. E terceiro, é um espaço onde qualquer pessoa pode ser recebida. Qualquer chefe de Estado, qualquer candidato pode ir e ter qualquer tipo de palestra sobre eleição, sobre política, desde que seja organizada pela aquela liderança daquela instituição religiosa, daquela assembleia, que todos os membros saibam do que vai acontecer e eles deliberem sobre o tema e não tem nenhum problema em dialogar sobre política. Agora, usar do espaço da Assembleia para fazer política partidária a favor ou contra alguém, esse é um erro. Porque aí você vai estar influenciando as pessoas a votar em alguém ou não votar em alguém. E isso você não pode. Agora você pode fazer com que as pessoas sejam livres e elas possam escolher. Então esse movimento de igreja ou púlpito não é lugar de política é a se perguntar: política em favor do meu partido ou contra o meu partido? Porque o que está por trás desse discurso, na maioria das vezes, é uma falácia imoral. É um discurso demagogo de pessoas que estão sendo atacadas porque acham que a sua ideologia política está sendo rechaçada e a do outro é quem está prevalecendo. Então, como o seu candidato não tem espaço na sua igreja, na sua comunidade religiosa, como o outro, então você não aceita que o outro tenha espaço, já que o seu não tem como deveria ou não é dado nenhum espaço a ele. Então a pergunta é: igreja ou púlpito não é lugar de política? Em que sentido? Toda a política partidária ou uma determinada política partidária? Essa é a pergunta e a resposta que as pessoas têm que dar diante dessa fala que elas defendem.